CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Nós vamos estudar o livro Dramas da Obsessão, da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Mas antes, vamos ler o Evangelho. O Evangelho de Jesus, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O item 8. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até ao túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Pois homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça, uma rainha de França, 1863. Pedimos a Jesus e pedimos a Deus. Agradecemos a este dia de estudo na Casa de Amor. Agradecemos a espiritualidade, seu Altivo, a Dona Lourdinha, as irmãs queridas, e pedimos ajuda para entender as palavras que aqui foi lida.
pedimos ajuda à nossa querida irmã, Dona Ivone, Dr. Bezerra e a sua equipe de espíritos que dirige esse estudo. Pedimos a espiritualidade, mas pedimos a Jesus e, acima de tudo, a Deus. E iniciaremos o estudo. Que assim seja. Não sei o nome desse livro. Então nós vamos começar aqui. É o capítulo 2. Pelos meados do século XVI, já na Inquisição, em Portugal, estava definitivamente estabelecida, depois de longas e muito fastidiosas demarches e controvérsias dos governos do reino com os poderes eclesiásticos de Roma. Não vou explicar tudo nesse elevador. Você vai continuar e eu estou saindo daqui. Fazer outra coisa. Então, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Então, no capítulo passado, a gente vem estudando a história do Leonel, não é isso? E capítulo 6, estamos no capítulo 7. Qual a página que nós paramos, Conceição? 7.3. Me desculpa, ela me deu e eu abri, e eu perdi aqui. Onde nós estamos? A segunda parte, no capítulo 2. Tá. Então, a gente vem estudando no capítulo 1, segunda parte, tem como título O Passado. Capítulo 1 da segunda parte, nós estudamos a semana passada, que o Dr. Bezerra foi saber da vida do Leonel. Quem foi Leonel? E tinha algumas maneiras dele saber quem foi o Leonel. Uma delas, ele analisar, fazer ele regredir como espírito e saber do passado dele. Isso seria muito doloroso para ele e para os filhos dele, para ele. Poderia fazer com os filhos, uma segunda maneira, e saber quem são eles. Também seria muito doloroso e pela própria dificuldade que eles já estavam enfrentando. Uma terceira maneira, perguntar, fazer com que regredisse a menina que intercedeu sobre eles, que é a nossa, como é o nome dela? Esther, que era prometida do filho mais velho, do Leonel, e ela perdoou aqueles algozes, e também pela delicadeza, pela elevação dela, pela simplicidade, seria torturante ela rememorar o passado. Teria uma outra maneira de se descobrir tudo o que aconteceu na vida do Leonel e naquela situação passada. Seria
buscar no tempo, e o Dr. Bezerra disse aqui, que todos nós deixamos registrados no tempo toda a nossa trajetória de vida. Então, se eu quisesse hoje saber o que foi que eu fiz lá em 1225, quando eu estava reencarnado, um exemplo, está tudo lá, e é necessário técnicos especializados, isto leva um certo tempo. Tanto quanto reviver o passado com cada um deles, levaria tempo também. Por isso que no mundo espiritual a gente tem as passagens do Cristo ao vivo. Ele falando, ele fazendo as curas, ele com os seus discípulos, técnicos especializados acessam lá o local da Palestina onde ele esteve, está tudo gravado ali, está tudo gravado. Poderia fazer isso com cada um de nós, tudo que nós fizemos, a lei de Deus é incrível, né? Tudo, está tudo gravado. Eu estou falando do tempo, mas a palavra não é bem tempo. No éter, está tudo gravado. Se eu olhar para você, aí eu vou buscando lá onde você passou, o que foi, como foi, tá. Aí teria uma outra maneira, que era a mais simples. O Dr. Bezerra teria capacidade de fazer todas essas maneiras. Chamar o guia, o protetor do Leonel e conversar com ele. E foi por essa que ele optou. Lembram? Chamou o anjo da guarda, o protetor do Leonel, e perguntou: quem é o Leonel? E ele vem dizendo da rebeldia desse espírito. Fala. Sim, ao espírito, mas mesmo você encarnado, ele pode saber. Está gravado, mesmo encarnado. Você é um espírito, você só está encarnado ou reencarnado. Não, você não. Isso é um trabalho técnico, exige técnicos especializados. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Como isso foi muito interessante, e eu parei muito semana passada, eu vou voltar no capítulo 1. Ele é comprido, então eu vou ler todo o capítulo passado, porque o Carlos não estava aqui, você também não estava e o Ângelo também não estava. Então vamos lá, que vale a pena, né, a gente entender e compreender essas coisas. Cumpriria, achou aí? Acharam? Eu vou ler com mais presteza, tá bom? Cumpriria certificar-me do passado espiritual das personagens implicadas no drama, que se apresentava complexo e muito grave, a fim de me habilitar para uma favorável solução do mesmo. Deixei, portanto, os delinquentes sob a guarda protetora dos responsáveis, espiritualmente, pelo centro que os hospedava, e afastei-me tranquilo, convidando Roberto a me acompanhar num giro indispensável pelo espaço, à procura de informações seguras e rápidas. O Dr. Bezerra tinha que se informar a respeito dos delinquentes. Quem eram os delinquentes? Os 5 obsessores, os 4 obsessores, o pai e 3 filhos. Esses 4 espíritos induziram o Leonel ao suicídio, a filha do Leonel ao suicídio, o rapaz ao suicídio, só que ele foi salvo ligeiramente, ele se jogou debaixo do trem e então conseguiram tirá-lo rápido. E ele queria levar toda a família ao suicídio. Era uma família miserável, um casal com 10 filhos. Quem eram esses espíritos?
esses obsessores? Eram 5 judeus. E no capítulo 2 ia falar quem foram os obsidiados. Então eles viam ainda esses espíritos com mordida de ratos, porque eles foram torturados no porão da igreja. Esses espíritos que estavam ali querendo se vingar, o sangue pingava dos seus dedos, porque eles tinham as unhas arrancadas, a sola dos pés queimada, todo o corpo queimado. Eles foram profundamente torturados. E isto há 400 anos atrás. 400 anos. E para eles era como se fosse ontem. O tempo não havia passado. Então, o que a gente está estudando aqui, o Ângelo? A história do Leonel, esse que se suicidou. E como é que ele foi levado ao suicídio? Nós estudamos nas aulas passadas. Já estavam atrás dele. Ele arrumou um emprego, que hoje é o contador. O Claudinho é contador, não é? Chamava o caixa, tinha um outro nome. O livro caixa, o responsável pelo livro caixa. E era uma pessoa que tinha a confiança dos patrões. Ele, apesar de todos os filhos, ele tinha sua vida amorosa, extraconjugal, nos prostíbulos. Ele gastava muito dinheiro, a família passava necessidades e ele gostava de jogar. Ele passou 4 anos da vida bem, sem jogar. Até que começou a jogar, induzido pelos obsessores, joga, foi jogando, perde mais do que ganha, e já estava devendo muito, até que um dia ele fez uma dívida muito grande e falaram com ele: pega o dinheiro, hoje você vai ganhar, desvia o dinheiro do caixa, você vai ganhar muito dinheiro hoje, depois você devolve. Ele foi, tirou o dinheiro da empresa, jogou e perdeu tudo. Ficou em polvorosa, os espíritos falaram: você vai ser preso, vai ser humilhado, ou você paga o que deve ou você vai ser preso. Você não tem para pagar, acaba com tudo, se mata. Ele acabou dando um tiro na cabeça. Assim ele desencarnou. A filha mais velha, eles induziram a tomar veneno. O outro menino, eles queriam que se jogasse debaixo do trem. E assim foi. E eles estavam com a mente ainda lá em Portugal, no século XV, no século XVI. É mesmo quando foram retirados do local e levados para... Aí eles foram retirados do local, que eles estavam na casa dessa família, foram levados para um centro espírita, os 4, e os 2 que se suicidaram foram levados para um lugar também conveniente aos 2. A gente vai ver agora o tratamento, como se deu, mas que para que tudo seja resolvido da melhor maneira possível, o Dr. Bezerra precisava ter acesso à vida deles, onde tudo começou, como tudo começou. Entenderam agora? Muito bem. Estão me fazendo voltar. Não sei se as pessoas de casa estão gostando disso. Vamos lá. Certamente que para inteirar-me dos remotos... O que é uma coisa remota? Passado. Contratempos que criaram o antagonismo entre os meus pupilos do momento, não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter, a Conceição falou aqui, em busca de arquivos informativos que detalhadamente esclarecessem o de que necessitaríamos para um trabalho eficiente de reeducação dos mesmos. Entendeu agora, Carlos? Lá em busca, olha só, certamente que para inteirar-me dos remotos contratempos que criaram um antagonismo entre os meus pupilos do momento, não seria obrigatório
o recurso de varrer as ondas luminosas do éter, em busca de arquivos informativos que detalhadamente esclarecessem o de que necessitaríamos para um trabalho eficiente de reeducação dos mesmos. Eles podiam buscar isso lá no éter. Tal processo, para fazer isso, em sendo fecundo e seguro, mesmo belo, é lento e penoso, mesmo para as possibilidades de um espírito algo esclarecido. Impõe a necessidade de técnicos selecionados de demarcações rítmicas das ondas da luz, casando-as com os nossos padrões vibratórios, para que o serviço da boa captação não sofra deficiências para as análises sobre os acontecimentos a serem examinados. Tinha que atuar no éter, é todo um trabalho que exige técnica e espíritos superiores. É um trabalho lento e trabalhoso, como ele disse. Agora, rever isso em Jesus é prazeroso, né? Por mais trabalho que dê. Então, se eu quiser saber, como a gente disse, quem foi o Ângelo lá no século X, dá para varrer no éter, as ondas luminosas do éter, que a gente vai ver exatamente o que ele fez lá. Né? Conforme não mais ignoram os estudiosos e pensadores do Espiritismo, as poderosas sensibilidades etéricas, as ondas luminosas disseminadas pelo universo, o fluido universal, enfim, sede da criação, veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sob a luz do sol na Terra ou pela vastidão do infinito. Olha, está tudo gravado. A própria evolução do globo também. De maneira, como ele disse aqui, ó, em suas indestrutíveis essências. Está tudo lá. A história da humanidade, portanto, estaria arquivada em imagens, sons, pelo infinito afora. Olha, a história da humanidade, os milênios, tudo está arquivado no éter, nesse infinito. A história da humanidade, portanto, estaria arquivada em imagens, sons, pelo infinito afora. E como a da humanidade, necessariamente a história de cada individualidade, a história de cada um de nós. Particularmente, rever, portanto, o que passou, rebuscando imagens e cenas fotografadas nas ambiências etéricas, não será para um espírito trabalhador tarefa muito rara, embora penosa. Comumente, esses espíritos o realizam para estudos científicos e filosóficos, lições profundas e muito eruditas para as almas fortes que se dedicam a cursos elevados na vida espiritual, para análises magníficas que somente ao mundo invisível interessa por enquanto. Para o caso de Leonel, no entanto, seria indispensável tal recurso, ou melhor, dispensável, visto que poderíamos contar com outros processos mais fáceis e igualmente seguros. Isso, por caso de Leonel, é dispensável. Tem outros processos, que são aqueles que a gente citou aqui no início. Poderíamos, por exemplo, extrair dos arquivos mentais do próprio Leonel, em operação psíquica melindrosa, o seu passado reencarnatório, particularizando episódios em que se visse em relações com aqueles que, no momento, eram seus obsessores.
Só ir no arquivo dele. Mais simples, né? Mais fácil. Só você fazer e voltar atrás. Isso acontece conosco encarnado também, através da hipnose. Mas por que ele não fez isso então? Ele vai dizer aqui. Poderíamos tentar as mesmas informações com seus 4 perseguidores, obrigando-os a um retrocesso parcial no pretérito, para extrair da sua memória ou consciência, arquivos mentais do perispírito, as recordações informativas exatas, uma vez que, na precária situação em que se achavam, não lograriam energias para evocarem voluntariamente esse passado com as minúcias de que precisaríamos. Repugnava-nos, todavia, torturar tanto a todos eles, pois forçá-los ao amargor do retrocesso da memória seria excitar-lhes o sofrimento, aguçando-lhes as raivas, abalando-lhes as faculdades, carentes de bálsamos e consolações. Por isso que ele não fez. Porque eles vão rememorar e vão sofrer muito, né? Vão ver muita coisa neles e que vai doer. E eles já estavam cansados. Está entendendo, Ângelo? Então, vamos lá. Restava-nos, porém, o formoso espírito de Esther, a menina que nós falamos, que nos procurara naquela mesma emergência, dispondo-se a auxiliar os trabalhos com valioso concurso em torno dos seus entes amados e prontificando-se a tudo que dela exigíssemos. Mas nós a víamos tão angelical e adorável, tão docemente humilde e encantadora, que nos detivemos no desejo de solicitar-lhe o favor de uma confidência minuciosa sobre o passado dela própria e das 2 falanges litigantes, desencorajados de a levar a reacender o próprio ser, episódios vividos entre dores e opróbrios que antes deveriam ser para sempre esquecidos. Está vendo? Poderiam ir no éter, poderiam na mente dele, do Leonel, na mente dos filhos, na mente da própria Esther, mas vai machucar ainda mais ela, tão delicada, né? Vamos lá. Então, deliberamos, então, recorrer ao guardião hierárquico de Leonel. Poderia fazer tudo isso, mas eles resolveram o quê? Vamos ao anjo guardião dele. Que ele vai nos dizer tudo, que o nosso anjo da guarda sabe da gente. O teu anjo da guarda vem tratando de você há muitas encarnações. Ele te conhece de agora, te conhece da passada, da retrasada, da outra. Eles foram então o anjo da guarda do Leonel. Entenderam agora? A não ser que ele tenha alguma coisa a fazer, mas normalmente é o mesmo. Pode mudar. Ele não está do teu lado aqui, mas de onde ele está, ele sabe da gente, toma conta da gente. Patrocinou, é a tua reencarnação, a minha, a dele, a de cada um de nós. Deliberamos então recorrer ao guardião hierárquico de Leonel, certo de que, por mais desgraçada e revel que seja uma individualidade, sempre será exato que contará com fiéis amigos do plano invisível, prontos a beneficiá-la e assisti-la, desde que ela própria consinta em ser auxiliada através da boa vontade em progredir. Então, todos nós contamos com fiéis amigos para nos ajudar. É só a gente ter boa vontade. E poucos lembram de orar para o seu anjo da guarda. A gente pede, meu amigo, me ajuda. Tá difícil aqui na Terra. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Passa a rezar para o teu anjo da guarda. Você vai ver como as coisas vão melhorar. O nosso querido Leonel necessitava, meus amigos, realmente da amarga lição, que finalmente
as leis das causas e dos efeitos o levou a experimentar. Quem está dizendo aqui é o anjo da guarda dele. Eu pulei um parágrafo, né? Prontificou o seu relatório solicitado o venerando mentor espiritual e bondosamente, qual o emérito professor na cátedra elucidativa, foi dizendo como em prelúdio as narrações que viriam a seguir. Então quem vai falar agora é o anjo da guarda do Leonel. Olha o que ele vai dizer. O nosso querido Leonel necessitava, meus amigos, realmente da amarga lição. Finalmente, a lei das causas e dos efeitos o levou a experimentar. Desde tempo remoto até a atualidade, ele se vem inspirando em diretrizes corrompidas, arraigado a paixões inferiores, sem boa vontade para emenda em princípios regeneradores, apesar dos nossos esforços para conduzi-lo à marcha legítima para o bem. O orgulho incorrigível, os instintos inferiores, a indiferença pelo respeito a Deus e às leis da vida e da morte, a permanência intransigente nas ínfimas camadas da moral, as consequências sempre desastrosas daí decorrentes, bradavam por um corretivo mais enérgico, uma punição que, levando-o à dor legítima, dispusesse suas faculdades a atitudes mais sóbrias, permitindo-lhes raciocínios a bem de si mesmo. Variados ensejos para o progresso, nós nos vimos concedendo dentro de períodos milenares. Menosprezado tudo, conservando-se fiel ao antagonismo com a luz. Vezes várias fizemo-lo reencarnar em ambientes honestos, no seio dos quais lições e exemplos educativos jamais escassearam. A tudo repudiou, desgostando pais, ferindo irmãos, atraiçoando amigos, negando-se ao dever, reincidindo em faltas graves, afastando-se de Deus. Só fez bobagem em todas as existências. Aí vem aqui um castigo muito doloroso. Muito doloroso. E eu ouvi o altivo falando pra gente lá numa aula. Uma das piores dores aplicada ao ser humano foi essa aplicada aqui ao Leonel. Vocês vão ouvir. Não precisa eu explicar tudo aqui, tá bem claro, não tá? Tá entendendo? Qual o corretivo, porém, aplicar? Que punição bastante justa, castigo assaz sábio para corrigir. Fixado assim num círculo que se tornava vicioso, urgia algo em seu socorro através de um corretivo que para sempre lhe sacudisse as forças psíquicas para novos rumos. Qual o corretivo, porém, a aplicar? Que punição bastante justa, castigo assaz sábio para, corrigindo-o, não reverter em impiedade por parte da lei que os permitisse. O que fazer com ele sem que a lei fosse impiedosa? De fácil solução seria o problema, aplicado tantas vezes entre os endurecidos no mal. Olha só, a pena aplicada a Leonel é a mesma aplicada tantas vezes em espíritos endurecidos no mal. A mesma lei. Pela mesma lei. Olha só que coisa. Agora vem. Deixá-lo inteiramente entregue ao seu livre arbítrio. Afastarmos-nos dos seus caminhos, não mais o aconselhando durante o sono corporal, e tampouco tecendo em torno dos seus passos barreiras que anulassem os
múltiplos malefícios com que teimava em barricar a própria evolução moral e espiritual. Deixamos de interferir nas reencarnações, abandonando a própria responsabilidade, sem nossas inspirações e assistência, a fim de que, sentindo finalmente a solidão interior envolver o seu espírito, ele se humilhasse perante a si mesmo e procurasse reencontrar-nos com boa vontade para a emenda e a conquista do progresso, impulsionado pelos aguilhões da dor. Ó, ele foi simplesmente deixado, entregue a si mesmo. A gente está ajudando. Ele não quer, deixa ele usar o livre-arbítrio dele do jeito que ele quiser. Nós não vamos mais aconselhá-lo, nós não vamos mais inspirá-lo, nós não vamos mais protegê-lo. Chega de fazer bobagem, vidas e vidas e vidas. Ó, com o anjo da guarda já está ruim, hein? Com o anjo da guarda e os guias da casa, a gente rezando toda hora, a gente sofre. Imagina a gente sozinho. Exatamente. Foi o que fizemos nesses 4 séculos, quando suas desordenadas expansões exorbitaram dos direitos de cada um dentro das sociedades terrenas. Sim, desde há 4 séculos, quando, reencarnado à sombra da cruz do enviado de Deus, depois de prometer no espaço labores benéficos a favor da doutrina e da Igreja, a que desejou servir, do poder que ambas exercem sobre os homens, abusou, aviltando-as com os crimes que praticou, tendo-as por desculpa e delas se servindo como arma irresistível na prática de abominações. Então ele está dizendo, há 400 anos atrás, ele foi servir a Jesus na igreja, mas abusou, usou o nome da igreja. Ele foi um torturador na Inquisição. Aí resolveram deixar ele por si só. Fez uma pausa erudito mentor que se dirigia ao antigo patriarca oriental e continuou após, salmodiando vibrações dulcíssimas, só compreensíveis à mentalidade de um desencarnado como ele. A história do meu pobre Leonel é como a de tantas outras ovelhas revés do aprisco divino, o próprio drama encenado e vivido pela humanidade em litígio com as próprias paixões. Há períodos na existência de um homem, como de uma sociedade e um povo, em que seus erros tanto transvasam da órbita razoável, num planeta de provas e expiações, que o ricochete entra a puni-los incessantemente com todo o cortejo das atrozes consequências criadas pelos próprios atos. É quando estão entregues a si mesmos, agindo inteiramente em liberdade, sem nossa intervenção, em fato de vidas. Diante de tal punição, por viverem entregues a si mesmos, não resistirão por muito tempo aos convites da emenda. Seus excessos atrairão situações de tal forma anormais, desequilíbrios tão pungentes na marcha irrefreável das existências, que outro recurso não encontrarão, a fim de remediá-los, senão a submissão às equitativas leis da razão e da justiça. O que ele está dizendo? Vai encontrar tanta dor que ele vai tomar o rumo novamente em direção a Deus.
O que quer dizer que buscarão voluntariamente, depois de tanto sofrer, voluntariamente eles buscarão o caminho do dever, do qual jamais haviam cogitado. A história messiânica do filho pródigo não poderia melhor imaginada para retratar a marcha da humanidade do que foi por nosso Mestre Jesus Nazareno. Eis, pois, o corretivo supremo da lei. Abandonar os rebeldes endurecidos a si mesmos, não os assistir sequer com inspiração, quer no estado terreno, quer no estado espiritual, tal como o pai de família que deixou partir o filho mais novo, certo de que duras experiências consequentes das próprias irreflexões, bem cedo o levariam à emenda dos costumes, à regeneração definitiva. Entenderam? Então ele citou aqui a parábola do filho pródigo. Na lei judaica, o filho mais novo tinha o direito de lhe pedir primeiro a parte que lhe tocava. E ele pediu. Foi dado a ele a parte que lhe tocava. Ele falou: pai muito rico, dei-me o que é meu, o que me pertence. Eu quero seguir a vida. O pai deu. E ele foi para o mundo. Enquanto tinha dinheiro, ele gastou com as mulheres, com a bebida, com a comida farta, fez muitos amigos. Quem tem dinheiro tem amigos, né? Pelo menos falsos amigos tem. Até que um dia se viu arruinado. Não tinha nem o que comer. Invejava os porcos comendo lavagem. Então ele resolve retornar à casa do pai. É o que retrata aqui. Deixar o filho entregue a si mesmo, como na parábola do filho pródigo. Interessante, né? Como Jesus era sábio. Retratou exatamente o que aconteceu com o Leonel. E isso é dirigido aos filhos rebeldes. Tudo bem até o entendimento? Vou continuar lendo, vocês me atrasaram uma aula, viu? Ficam faltando. Deteve-se novamente o nosso ilustre interlocutor. Compreendemos que reunia recordações envolvendo arquivos mentais para nos confiar particularidades de um drama que sacrossantos deveres de assistência ao próximo nos autorizavam conhecer. Mas, passados alguns instantes, elevou novamente o seu diapasão mental, que entendíamos por fraseado escorreito, e prosseguiu. Fui judeu nos tempos do amorável Marte de Jerusalém. Ao anjo da guarda dele. Diz que no tempo de Jerusalém, no tempo de Jesus, ele foi judeu. Recebendo então de suas próprias palavras e exemplificações a luz dos ensinamentos eternos e também obtendo a honra de morrer sacrificado pelo amor de sua doutrina, pouco depois da sua retirada dos planos terrestres. Apaixonado por seus ensinamentos, como espírito, impus-me o dever de auxiliar antigos compatriotas meus à conversão ao vero cristianismo. Tarefa árdua que me há extraído lágrimas e muitas amarguras do coração. Não sou, portanto, senão um pequeno mentor da falange litigante que acabais de conhecer, isto é, Leonel e família, falange da qual me afastei temporariamente, por ordens superiores, dada a rebeldia com que se contusiam, mas dos quais me aproximei desde que, demonstrado seja o desejo do progresso e da reconciliação com o bem. Então ele está dizendo que se aproximará, né? Me aproximarei deles novamente. Então ele não era um anjo da guarda só do Leonel, mas daquela família. Aquele grupo de rebeldes. E o que caracteriza um homem na terra? Quem é você? Você é um espírito rebelde à lei de Deus. Quem é você?
Você é um espírito rebelde à lei de Deus. Quem sou eu? Eu sou um espírito rebelde à lei de Deus. Nós, espíritos que habitamos aqui na Terra, somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Por isso que estamos num planeta de provas e expiações, num planeta de dor. Mas graças a Deus, estamos com o nosso anjo da guarda, né? Porque a gente está fazendo um esforço, a gente está querendo ajuda, a gente faz a nossa prece, a gente pede socorro. Você também é um espírito rebelde à lei de Deus. Não entendi. Isso, existe sim. Tem planetas onde os espíritos que não são rebeldes à lei de Deus, são planetas. Claro, todos têm que passar por provas e expiações. Aqui na Terra, dizem eles, somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Eu entendi a sua pergunta, eu entendi. Mas o que ele está dizendo aqui, os que caracterizam aqui a Terra. Porque a prova e expiação, ela é necessária. A expiação é quando você faz o mal. E você... Então, se a Terra é prova e expiação, porque você fez o mal. Mas você passa pelas provas, não necessariamente pela expiação. Se você não fizer nada de errado, em prova, sim, mas não é o teu caso. É o meu. Eu entendi seu raciocínio. É isso mesmo. Porque a gente precisa passar por provas, né? A gente vem de planetas inferiores e tem que aprender. Tem que crescer. Você me fez uma pergunta difícil, mas eu julgo que seja isso mesmo, né? Eu julgo que seja isso. Então você é criado simples e ignorante e você vem passando pelos reinos inferiores da criação. Necessariamente você tem que passar por um mundo primitivo. Você não sai de um mundo primitivo para um mundo feliz, para um mundo de regeneração. Você tem que sair de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Porque você tem que provar que você tem que... você tem... Isso, você aprendeu alguma coisa lá num planeta inferior. Num planeta de provas e expiações, você tem que provar que você está fixando os conceitos das leis de Deus. Então, todos nós somos inferiores por estarmos aqui. Se você errar, você vai passar pela expiação. O planeta de expiação, olha, a mesma coisa acontece com a... Mas a mesma coisa acontece com a Terra. O planeta terreno, a humanidade terrena, ela é muito heterogênea. Você tem países da Europa bem tranquilos, e você tem um índio lá na selva amazônica. Então é um planeta muito heterogêneo. E no mundo de provas e expiações, o mal supera o bem. No mundo de regeneração, o bem supera o mal. Mas não significa que ainda não tenha mais o mal. Não tem mais o mal, não, na regeneração. Não tem mais o mal na regeneração como a gente tem no prova e expiação. Não tem essas guerras, não tem esses crimes horrorosos. O camarada que entra numa creche e mete o machado na cabeça das crianças. Meu Deus do céu, o que é isso? Então, no mundo de regeneração, isso não acontece mais. Por quê? Esses espíritos são banidos do mundo de regeneração. É o que está acontecendo. Muitos espíritos recalcitrantes no mal estão sendo banidos do planeta Terra. Não dá mais. Porque a maioria quer melhorar. Aí
Fica quem quer melhorar, quem não quer sai do barco, vai para outro planeta. Mas todos têm que passar por um mundo de provas e expiações, porque precisa fixar os conceitos. Depois você vai para um mundo de regeneração, depois você vai para um mundo feliz, um mundo superior a provas e expiações, até você estar no mundo divino. Come porque é guloso, né? Pois é. Exatamente. Então vamos lá, para a gente terminar esse capítulo aqui. Os sombrios acontecimentos que se desenrolaram num período de 4 séculos em reações contínuas entre o espaço e a terra, e que tiveram como personagens as duas famílias que conheceis, se originaram dos seguintes feitos de uma e de outra. E então o patriarca iniciou a narrativa, enquanto eu e Roberto, presos às suas vibrações mentais, entrávamos em seus pensamentos, assistindo destarte aos episódios com tanta precisão e clareza, como se comparsas também fôssemos das cenas evocadas. Mas para que o leitor seja permitido mais facilmente investigar minudências da moral dos fatos em apreço, descreveremos o a que então assistimos com redação nossa, esforçando-nos em esclarecimentos que induzam a análises idênticas em numerosos dramas terrenos que diariamente surpreendem a sociedade. Entenderam? Agora eles vão narrar o que o anjo guardião daquele grupo vai falar. É o capítulo 2. Era para eu ter estudado hoje todo o capítulo 2 com vocês. Como vocês não vieram, a gente voltou atrás. Eu acho que valeu a pena, não valeu? Mesmo para você que estudou, Conceição, não valeu? Mas valeu a pena voltar, não valeu? Tá bem explicadinho? Então vamos fazer o seguinte, semana que vem, todos aqui para a gente continuar o estudo, tá? Vamos rezar, aproveitar e rezar o nosso anjo da guarda, né? Quase que já que falou tanto do anjo da guarda. Então agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos trouxeram a essa casa, ao nosso anjo da guarda, que nos conduziu, certamente inspirando-nos a virmos procurar a doutrina espírita nesta casa de amor. Amigo querido, que conheces a nossa vida, não nos abandones, nos ajude a vencer. Conheces as nossas fraquezas, conheces as nossas fragilidades, então fortaleça-nos para não cairmos em tentações. Livra-nos do mal, livra-nos do caminho que poderia nos conduzir ao mal. E nesta vida, em que conhecemos Jesus de maneira mais profunda, através da doutrina espírita, possamos sair desta etapa de vida bem melhores do que quando aqui entramos, com muitas vitórias, Jesus. Desejamos as vitórias sobre as nossas imperfeições. Ajuda-nos, amigo querido. Ajuda-nos, espíritos amigos desta casa. Leon Denis, Allan Kardec. Os nossos irmãos, o Dr. Bezerra, que escreve a história, que narra a história, escrita pela nossa irmã Ivone. Querida amiga, auxilia-nos. Em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual da nossa casa, nós rogamos a permissão, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, para encerrarmos os estudos desta noite, pedindo ainda pelo irmão Leonel e toda a sua família, e espíritos estes que participam desta história
que estamos tendo conhecimento. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.